Olá, boa noite. Todos que nos escutam, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Saúde em Debate. Meu nome é Alaor Carlos, sou psiquiatra do Hospital Oswaldo Cruz e tenho a honra hoje de estar aqui com o Dr. Adriano Segal, também psiquiatra, com a Flávia Andrade Almeida, psicóloga, ambos profissionais do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, e com o nosso convidado, o Dr. Elson Azevedo, psiquiatra e diretor técnico do Centro de Atenção Integrada à Saúde Mental da Unifesp. Bom, gente, hoje um bate-papo aqui com a sua participação, internauta, sobre a importância do Setembro Amarelo e para falarmos sobre a saúde mental. Eu considero essa discussão muito importante, já que estamos no mês dedicado a alertar sobre esses cuidados. Como cuidar de sua saúde mental, como identificar transtornos mentais, sinais de alerta, como apoiar alguém na situação de ter um transtorno mental e como procurar ajuda profissional. Só para a gente ter uma ideia da importância do tema, a OMS possui metas bem objetivas de melhoria da saúde mental no quinquênio 2019 e 2023. Hoje, 80% das pessoas com diagnóstico de transtornos mentais no mundo não recebem um tratamento adequado. Temos mais de 800 mil casos de suicídios anualmente em todo o mundo, sendo 77% destes casos vítimas de países subdesenvolvidos. O prejuízo em produtividade decorrente de transtornos mentais em todo o globo gira em torno de $1 trilhão por ano. Tá? Vai ser muito legal essa conversa, espero que todos aproveitem, mandem suas perguntas via chat, que teremos o prazer de respondê-las. E eu acho que se por essa entrada já ficou clara a importância do tema da saúde mental, entender o conceito de saúde mental não deixa de ser menos importante. Então, eu abro a nossa conversa perguntando ao Dr. Elson. Doutor, o que é saúde mental? Olá, olá. Muito obrigado, doutora Laur, pelo convite, pela introdução. É uma enorme honra estar aqui com os colegas do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Eu já tive alguma experiência de contato com o hospital como paciente. Tive uma internação aí no Oswaldo Cruz de 2 semanas por uma hérnia de disco. Então, eu sou um fã do hospital, da equipe. Foi a melhor internação possível nesse momento, que foi um momento delicado ali de qualquer pessoa quando está numa crise de um problema de saúde. Então, só para ressaltar essa satisfação. E falar de saúde mental é fundamental, né? Porque não há saúde sem saúde mental, né? Essa é uma questão fundamental. É impossível saúde geral sem saúde mental. E até, doutora Laura, para falar sobre saúde mental, eu queria primeiro definir o conceito de mente, né? Você tem que falar de saúde, saúde do quê? Da mente. E eu vejo que eu mesmo, antes de estudar a área, eu tinha uma visão da mente que era quase romântica, espiritual, mística, né? E vale a pena a gente ter uma ideia de que não, mente é algo que a gente pode encarar de uma maneira mais pragmática, né, e concreta, né? Uma analogia que eu sei que não é a melhor do mundo, que tem, se tiver algum filósofo da mente aí ouvindo a gente, ele vai me arrebentar no meio, mas é uma analogia que fala do cérebro, compara um cérebro com um computador, né? Então o cérebro, ele é um equipamento cheio de fios, onde roda eletricidade, só que esses fios a gente dá o nome de neurônio, né? E nesse equipamento, esse computador, que é um computador ultra sofisticado, que é o nosso cérebro, roda um software, um sistema operacional, que é a nossa mente. Veja, aí você pergunta, a mente está no cérebro? Essa é uma pergunta delicada, né? Você precisa falar assim, aquilo que está rodando no meu computador, o Windows está naquelas placas? Se você for com um microscópio olhar as placas do seu computador, você não vai encontrar o Windows. Você não vai encontrar os programas que está rodando. Você vai encontrar os fios. E se você medir ali, você vai medir a eletricidade do que está passando, etc. E a mesma coisa no cérebro. Então, de certa forma, a mente está no cérebro, mas é num plano diferente do cérebro, que é o mesmo plano em que rodam as informações no seu computador.
né? Então, a mente é um sistema de processamento de informações que roda nesse hardware, nesse equipamento computacional que é o nosso cérebro, com bilhões de neurônios, bilhões de fios aí no cérebro. Só que o nosso cérebro, ele tem particularidades muito interessantes, Alaor. E eu sei que você sabe disso, mas o nosso cérebro, ele tem uma característica que é a neuroplasticidade. Né? O que significa isso? Significa que ele se modifica a partir das experiências. Cada experiência que a gente tem, ou em outras palavras, cada programa que roda nesse sistema operacional, ele produz mudanças no cérebro, que são mudanças físicas. Os fios se reorganizam, mudam de lugar, conectam um com o outro de um jeito diferente, e é o nome que a gente dá para o aprendizado, né? Então, a brincadeira é assim, o cérebro de todo mundo que está assistindo essa live nunca mais vai ser o mesmo depois de ouvir a gente conversar. Tem mudanças permanentes, vocês estão lascados, vocês vão aprender essas besteiras aqui. Então, essas mudanças são permanentes no nosso cérebro. Os computadores não fazem isso. Os nossos computadores produzidos pelos seres humanos. O nosso cérebro, por isso, é muito sofisticado, né? E por que ele faz isso? Para processar melhor os programas que estão rodando nele. Então, se você começa a rodar muito frequentemente no seu cérebro o programa de tocar violino, o cérebro vai se adaptando, vai se conectando e vai cada vez mais sendo mais eficiente para rodar aquela função de tocar violino. Agora, isso é para o lado positivo e para o lado negativo, né? Você pode ter esse efeito também se você está rodando um programa que é um programa disfuncional, né? Por exemplo, está rodando o programa da depressão. Tem mudanças estruturais que vão acontecendo no cérebro à medida que você vai apresentando aquele quadro. Então, só para dizer que a mente é esse sistema de processamento de informações que tem a ver com o cérebro, e ele pode ter problemas de funcionamento. A mente pode ter problemas e processar pior as informações. Então, você pode ter problemas que sejam tanto no hardware quanto no software, e na maior parte das vezes é nos dois ao mesmo tempo. Né? Então, essa é o charme da mente, né? Não é um negócio etéreo. E o cérebro, ele é tão fundamental e ele é tão especial que ele representa só 2% do peso do corpo, mas ele consome mais de 30% da energia. Ou seja, pega pulmão, coração, pele, músculo, intestino, junta tudo que esses outros órgãos consomem de energia é igual que o cérebro consome de energia. Para você ver o tanto que ele é demandante e o tanto que a separação entre saúde física e saúde mental é muito delicada. Porque diante de toda essa complexidade do cérebro, provavelmente quando você manifesta um sintoma físico qualquer, de qualquer outro problema de saúde, provavelmente o impacto no funcionamento mental, algum nível de impacto no funcionamento mental já aconteceu antes da manifestação física daquele problema de saúde. Né? Então, a saúde mental é fundamental. Né? É fundamental. E mais ainda, os dados estatísticos falando de prevalência de transtornos mentais, eles dão conta de 1 em cada 3 pessoas vai ter um transtorno mental ao longo da vida. Né? 1 em cada 3 pessoas. Isso é muita coisa. Só que tem alguns dados mais recentes desses estudos de segmento que são muito mais precisos, ou seja, pega toda a população de uma determinada área e acompanha do nascimento até a morte. Né? Tem algumas coortes aí, esses estudos de segmento, que já chegam a 50, 60 anos. Eles estimam a ocorrência de transtornos mentais na ordem de 70%. Ou seja, muda o jogo. Saúde mental não é mais uma coisa de poucas pessoas, é um dever diário. O raciocínio preventivo tem que ser igual ao raciocínio de prevenir cárie. A gente escova os dentes várias vezes ao dia, passa o fio dental, se você não está passando o fio dental, começa a passar, porque senão seu dente vai cair. Saúde mental, prevenção de saúde mental é assim também. É um esforço diário para construir um equilíbrio emocional. Bacana, eu acho essa analogia do cérebro, mente e o computador, software, HD e software é fantástica. Eu acho que ela é uma excelente analogia. Doutor Adriano, e indo nesse
nesse caminho, né, sobre a importância da saúde mental, o Dr. Elcio ele já comentou um pouquinho, né, a respeito da integração entre mente e corpo. É, qual é a leitura que a gente faz hoje da importância da associação da saúde integrativa, do cuidado com a mente e o corpo? Doutor, eu só acho que está no mudo. Perfeito. Agora sim. Boa pergunta, Laura. Desculpem a falha técnica, isso deve ser por causa da minha idade. A gente tem vários dados mostrando a íntima relação entre coisas que a gente nem imaginava que estavam relacionadas. Uma das coisas mais novas, a microbiota intestinal, que pode modificar bastante o funcionamento mental, vamos dizer assim, e a atividade física, ciclo sono-vigília, quer dizer, de fato, hoje cada vez mais está difícil separar ou manter aquela separação tradicional entre mente e corpo, né? Então, as coisas estão muito interrelacionadas e se você não cuidar adequadamente, como o Elson falou, diariamente e seriamente dessas coisas, você vai ter provavelmente desfechos menos interessantes, você vai ter complicações, o que provavelmente é uma das causas dessa elevadíssima prevalência de transtornos mentais. O Elson estava falando de 30%, 70%. Eu estudo aqui em São Paulo, que é o São Paulo Big City, eu acho que é o nome do estudo, que dava conta de mais de 50% de transtornos psiquiátricos na população aqui de São Paulo. Possivelmente, esses altos índices se relacionam não só ao nosso sistema classificatório, que cada vez mais está inclusivo, ou por um motivo ou por outro, possivelmente também pelo aumento do conhecimento que a gente tem na área, mas também pelo estilo de vida que cada vez menos é saudável, né? Quer dizer, você tem uma parcela da população que se cuida bastante, que faz muita coisa, tanto física quanto mentalmente, e uma grande parcela que não faz. Então, isso leva a aumentos desses números, e se você tem doenças crônicas, como, por exemplo, obesidade, isso daí chega a índices altíssimos, mais de 80% de comorbidade psiquiátrica com obesidade, e no estudo de 2015, mostrando que na fila de espera de pacientes para cirurgia bariátrica, você tinha 50% dos pacientes com mais do que 3 transtornos psiquiátricos ao mesmo tempo. Então, do ponto de vista teórico, é muito interessante, mas do ponto de vista prático, do que a gente pode fazer para intervir nisso, é uma grande questão, é uma grande dificuldade, porque a gente teria que fazer intervenções, a gente tem que fazer intervenções em vários níveis. Então, isso torna essa tarefa bastante complicada. Adriano, e de fato, né, a relação entre doenças, a incidência de doenças orgânicas em pacientes acometidos com transtornos mentais, ela é muito maior, o que interfere na recuperação desses pacientes, o que interfere na expectativa de vida deles, e reforçando a importância da gente cuidar disso. Flávia, a gente já recebeu aqui uma pergunta, a Shirley Salomão, né, ela falando perfeitamente, assim, que a gente tem que atentar muito aos sinais. Mas como a gente vai se atentar aos sinais? E quais são esses sinais? O que a gente tem que entender como sinais de saúde mental para a gente cuidar da saúde, né? Onde está os sinais que a gente tem ou não saúde mental? Uhum. Boa noite a todos, boa noite, Alaor, doutora Alaor, boa noite a todos. Boa noite a todo mundo que está assistindo. É um tema super relevante, principalmente agora que a gente tem essa visibilidade do Setembro Amarelo, para falar de saúde mental, para falar de prevenção, né, como a gente bem falou aí. É muito importante cuidar da saúde mental constantemente, com essa ideia de uma integração entre físico, né, e psiquismo, entre físico e emocional, cuidar dos limites, cuidar dos hábitos, né? Então, todo esse sentido da prevenção é super importante, o sentido de cuidado no dia a dia, né? Ter a velha cartilha de boa saúde, bons hábitos, comer direito, ter momentos de descanso, ter momentos de distração.
E a saúde mental afetada pode, inclusive, afetar o corpo, né? Então, pode provocar problemas de sono, problemas de memória, pode provocar fadiga, exaustão, todas essas coisas que acabam se manifestando na parte corporal, na parte física. Quando a gente percebe que está ansioso demais, por exemplo, com uma ansiedade exacerbada, que não consegue mais, uma ansiedade que prejudica as atividades do dia a dia, que prejudica a rotina, um desânimo que pode persistir, tristeza que persiste, desânimo que persiste, ansiedade que atrapalha as funções do dia a dia, coisas que acabam nos atrapalhando e afetando a nossa vida podem ser um dos sinais de que a saúde mental não vai tão bem e que precisa ser olhada, né? Que a pessoa precisa olhar para isso, cuidar disso, e de repente olhar, inclusive, se está num ritmo de vida, num ritmo de rotina, de trabalho, de muitas atividades, que está ultrapassando os seus limites, né? Que está ultrapassando aquilo que a pessoa consegue administrar e, portanto, precisa ser cuidada, precisa ser tratada, né? Isso pode ser um sinal. E além de outras coisas que podem ser mais graves, né? Então, pensamentos de suicídio e outras questões que podem indicar aí coisas mais graves. Acho que começa por aí. Legal, é bacana, né? A importância da pessoa, ela ter um olhar sobre si mesma, né? Do seu próprio funcionamento. Apesar que muitas vezes é difícil de ter essa visão crítica, né? E Uhum. daí vem a importância do meio onde a pessoa está inserida e da rede de suporte, de pessoas terem um olhar atento também, de dar esse retorno da percepção de mudanças no humor, no comportamento, nas atitudes, né? Porque é um trabalho pessoal, mas também comunitário, né? Do Com cuidado com a certeza. saúde mental. E pensando, né, ainda no conceito de saúde mental, a gente está recebendo aqui bastante perguntas. Quais são os elementos, eu gostaria de ouvir os três, talvez cada um elencando algum ponto específico, protetores da saúde mental, aonde a pessoa ela pode encontrar meios de fortalecer, de proteger a sua própria saúde mental. Uhum. Fatores de proteção de saúde mental, além das questões dos bons hábitos, a gente sabe que tem estudos que falam disso, que abordam isso em vários aspectos, na oncologia e em outras áreas, e na vida das pessoas de modo geral. A espiritualidade é uma das coisas que pode ser uma ferramenta de enfrentamento, de suporte e, portanto, de proteção, no sentido da manutenção da saúde mental. Espiritualidade, religiosidade, suporte socioafetivo, ou seja, vínculos com outras pessoas, vínculo familiar e assim por diante. Ter propósitos, né? Ter objetivos, emprego fixo, planejamento de longo prazo, todas essas questões que engajam a pessoa em projetos, em propósitos e em vários aspectos de suporte, né, do dia a dia, de enfrentar dificuldades e assim por diante. Legal, bacana. Doutor Elson, tem alguma contribuição em fatores protetores? Não sei se... Olá, pessoal, desculpa. Problemas tecnológicos aqui. Mas, sim, eu acho que fatores protetores, eu acho que é um novo enfoque, né? Às vezes, por muitos anos na saúde mental, a gente focou no espectro negativo da história, no que está dando errado, né? E a gente ganha muito mais terreno se a gente atuar no fortalecimento, na promoção de saúde, né? Então, ações de fortalecimento emocional. E veja, quando a gente fala um transtorno mental, e vamos falar também do desfecho muito grave de um transtorno mental, que pode ser internações, ou perda de emprego, incapacidade funcional, ou mesmo morte por suicídio, né? Esse é um caminho longo
muitas vezes começa no período da gestação, né? Várias coisas que vão acontecendo, aumentando a chance do desenvolvimento de transtornos mentais, né? Então, é uma história longa de adoecimento e de fatores que vão se somando, e havendo a possibilidade de intervenção precoce, o mais precoce possível, melhor, né? Hoje em dia a gente sabe, por exemplo, que estratégias que buscam alfabetização emocional ou educação emocional na infância, por exemplo, tem um tipo de técnica que é o Good Behavior Game, é algo aplicado nos Estados Unidos, que foi adaptado aqui para o Brasil pela professora Zila Sanches e pela professora Sheila Caetano, que você consegue ter uma redução muito grande nos desfechos negativos em saúde mental para crianças que recebem esse treinamento, que é um treinamento lúdico, em formato de jogo, cooperação entre os colegas, né? Redução de timidez, redução de uso de álcool e outras drogas, redução de doenças mentais, comportamento suicida, redução de bullying, né? Então, educação emocional nas escolas é algo protetor. Pensando em fortalecimento emocional também, atividade física, né? São poucas coisas que a gente sabe que faz nascer neurônio novo, a atividade física faz nascer neurônio novo, então, de preferência 4 vezes por semana, 40 minutos, tentando chegar pelo menos a 60% da frequência cardíaca máxima. Alimentação saudável, né? Eu estava falando, o cérebro consome desproporcionalmente mais energia, né? Então, a alimentação tem uma consequência direta no cérebro, e não só na oferta de energia, mas na oferta de micronutrientes, né? De vitaminas e minerais que estão envolvidos ali naquela sequência de reações químicas que acontecem para produzir a energia, disponibilizar a energia. Então, a alimentação é fundamental. E que tipo de alimentação? Alimentação, a brincadeira é alimentação que a nossa avó ou bisavó saberia dizer que aquilo é alimento. Então, você olha a latinha de Coca-Cola, assim, lê os ingredientes e pensa, essa sopa de letrinhas aqui a minha avó saberia reconhecer como comida? Se a resposta for sim, você come. Se for não, você não come, né? Então, evitar ultraprocessados e mais comida de verdade, né? Um exemplo é a dieta mediterrânea, que é a dieta mais estudada, com muita evidência, mas quem entende mesmo do assunto fala assim, olha, isso aí é só porque aqueles são os produtos naturalmente encontrados naquela região. Provavelmente, só que isso a gente é uma suspeita, a gente não tem um dado, provavelmente, se a gente buscasse dietas com os produtos naturalmente encontrados aqui na nossa região, o resultado seria o mesmo, né? Então, você vê lá no nosso histórico, nossas avós, bisavós, o que elas comiam, se a gente adaptar isso, provavelmente também é alimentação de qualidade, né? Senso de autotranscendência é outro fator extremamente protetor, você se importar com alguma coisa além de você mesmo, né? Muitas pessoas vivem isso através da religião, da espiritualidade, mas muitas pessoas encontram isso na arte, numa experiência estética, né? Do belo, numa experiência que tem a ver com caridade, ações de caridade, ou enfim, numa busca filosófica, intelectual, científica, ou então numa posição política, enfim. Mas buscar algo que você se importe além de você mesmo. Relações sociais saudáveis, né? Você favorecer relações. Tem uma analogia do Rubem Alves, ele fala das relações que são tipo tênis e as relações que são do tipo frescobol, né? Como é que são as relações do tipo tênis? Fica um de um lado da quadra, o outro da outra, tem uma rede no meio, e eu quero dar a cortada mais forte possível para o outro cara não pegar. E se ele perder, eu ganho, né? A gente está competindo. E como é que é o frescobol? Também são 2 pessoas com raquete, a bolinha, só que não tem rede no meio. E eu quero mandar a melhor bola possível para o cara receber e devolver a bola para mim. E quanto mais tempo a gente fica jogando, mais a gente ganha e todo mundo se diverte. Então, a ideia é que a gente tenha mais relações do tipo frescobol na nossa vida. Se possível, todas as relações sejam relações frescobol, né? Então, o sono também é um outro fator protetor extremamente importante. Hoje tem uma onda de produtividade, não sei o quê, aí tem pessoa lê um livro que fala assim, o milagre da manhã, acorde 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, 2 horas da manhã e faça milhões de coisas. Olha, o sono é fundamental para a saúde mental. Você pode fazer isso por alguns meses, mas a conta chega, né?
E o outro lado da história, assim, a gente sente que é recompensado pelo que produz financeiramente. Então, você quer reduzir tempo de outras coisas para o tempo que você produz financeiramente. Só que essa conta chega. Se você tirar o seu tempo de sono para trabalhar e ficar com déficit de sono, essa conta chega em termos de saúde física, de saúde mental, e vai ser muito pior depois o que você vai ter que arcar. Né? Então, algumas das coisas que são protetoras, obviamente, mais especificamente para risco de suicídio, assim, a gente sabe que ter uma família, ter religião é fator protetor, você ter um emprego, se sentir útil, se sentir pertencente a uma comunidade, isso tudo é altamente protetor. Legal, bacana. E a Marilene Kaiser, ela trouxe aqui uma pergunta, né, sobre a questão da evolução dos diagnósticos de transtornos mentais. Eu acho que o Elson já até comentou um pouquinho sobre isso. Sim, evoluiu bastante, Marilene. E hoje o conceito de saúde ele está muito ampliado e vai muito além de tratar o que está adoecido, né? A saúde mental ela é muito mais do que não ter um transtorno mental. É justamente por isso que a gente está falando de toda essa rede de proteção. A evolução do conceito de saúde mental, ela acompanhou a medicina, e não necessariamente a complexidade ela acompanha esse conceito, né? A gente vê que coisas simples do nosso dia a dia tem uma correlação muito forte com a ideia de saúde mental. E outra pergunta, Adriano, que o pessoal traz bastante aqui, e faz todo sentido, né? É a influência da pandemia, né? A gente sabe que todas as situações de vivência catastróficas na vida de um indivíduo, ela é um fator de risco para o desenvolvimento de quadros psiquiátricos, de transtornos mentais. E o pessoal pergunta bastante como lidar com essas vivências de estresse diante da pandemia. Qual que foi a experiência que a gente teve até o momento? O que você pode trazer aí para o pessoal de informação sobre essa relação entre mente e pandemia? Você sabe, Laura, até maio do ano passado, junho do ano passado, a prevalência de transtornos mentais ou psiquiátricos não aumentou no meio da pandemia, ao contrário, ela até demonstrou alguma tendência à queda, provavelmente porque foi o começo do quadro e todos esses fatores protetores estavam mais disponíveis, as pessoas estavam mais juntas, a sensação de que ia acabar logo era presente, e as pessoas até melhoraram no começo da pandemia. Tem um estudo bacana, não só em termos de transtornos mentais, mas tem um estudo inglês mostrando melhora do padrão de consumo de alimentos. Os ingleses começaram a cozinhar mais em casa, comer mais frutas, beber menos, etc., no começo da pandemia. Isso tudo está piorando, está tendo um aumento da prevalência, um aumento do número de recidivas. Pacientes que tinham quadros psiquiátricos passaram a ter formas mais graves ou recidivas mais frequentes. Pacientes ou pessoas que não tinham quadros psiquiátricos começaram a desenvolver. Isso é um grande problema. A gente está numa situação bastante atípica, né? E o que a gente pode fazer para lidar com isso? Tem duas perguntas. Tem uma do Vadir Roberto também, que quando sabemos que temos que procurar ajuda, eu vou misturar a pergunta que você fez com a pergunta do Vadir. O que a gente deve fazer quando a gente perceber que a gente não está bem é imediatamente procurar ajuda. Se a gente não está funcionando da maneira que a gente estava funcionando, se a nossa rotina está adequada, como a Flávia e o Elson falaram, alimentação, sono, rede social, está tudo certo, e mesmo assim a gente não está legal, eu acho que a gente é o momento certo de procurar por ajuda, e dependendo do quadro, você pode procurar profissionais médicos. Quer dizer, se você já tem um diagnóstico psiquiátrico, é melhor voltar para o atendimento psiquiátrico, senão você pode procurar outros profissionais de saúde mental também, né? Legal. E acho que você toca num ponto importante, Adriano, que é a vivência do estresse, né? A cronificação da vivência do estresse. Como o ser humano se adapta a essa vivência
pontual e quando ela se arrasta. E isso modifica a nossa resposta e nossa reação física e mental para aquela vivência específica. Um dos modelos de doença mental é exatamente a questão do estresse crônico, né? Então, alguns defendem que a gente é programado para ter picos de estresse, e aí a gente responde bem a picos de estresse alternados com vales de calmaria. Quer dizer, quando a gente sai para caçar, ou quando a gente foge de ser caça, a gente está bem adaptado, e para depois ficar comendo umas raízes entre uma coisa dessa e a outra, mas a gente não está bem adaptado a estresse crônico, quer dizer, um estresse mais leve, a gente não está com a nossa vida sendo ameaçada agudamente, a gente tem os supermercados para ir, para as alimentações, etc., mas ele não está acostumado a esse estresse crônico, eu não gostei dessa analogia do Elcio, porque eu jogo tênis e eu me divirto bastante e eu não compito com os amigos, mas enfim, brincadeira. Mas e a gente, nessa sensação de estresse crônico, está sempre competindo, de estar sempre precisando se sobressair, etc., a gente é um dos motivos, uma das possibilidades para a piora dos índices de quadros mentais, além da maior abrangência dos critérios diagnósticos, e também, puxando para a minha área, para o aumento da obesidade no nosso meio. Não só a comida superindustrializada, mas também o estresse crônico. Só não pode ser o Djokovic ficar quebrando a raquete aí na frente de todo mundo. Djokovic não. Medvedev, meu nariz parece mais com o do Medvedev. Flávia, essa questão do fator, né, da vivência do estresse, né, como é importante isso, uma vez que existir no mundo significa você vivenciar as relações humanas e os impactos da sua existência, vamos dizer assim, dos seus desafios. Como lidar com o estresse? Eu acho que isso é uma coisa importante uma vez que é inevitável, pelo próprio fato de existirmos, haver a presença do estresse em nossa vida. Exatamente, é exatamente isso. É inevitável. Estar no mundo é estar vulnerável a passar por preocupações, por dificuldades e por estresse. Tem um pouco a ver com o que o Dr. Elcio falou, do histórico da pessoa, de como foi digamos assim, a constituição, né, emocional do seu histórico de vida desde a infância. Isso tem a ver com maior facilidade ou maior dificuldade para lidar com o estresse. Tem também a ver com excessos, né? Como a doutora Adriana acabou de dizer, tem a ver com excessos, porque a gente precisa prestar atenção. Se tudo na nossa vida está ok, eu acho que esse é um excelente termômetro. Se tudo na nossa vida está ok, o trabalho, a família, as coisas estão andando, e mesmo assim a gente sente que não está bem, sente que não está legal, que o humor está oscilando muito, que está muito preocupado, muito angustiado, muito ansioso, é a hora de buscar ajuda. E se a gente sente que não está dando conta de lidar com o estresse, como a gente tinha a dinâmica de lidar antes, também pode ser a hora de buscar ajuda, porque às vezes existe realmente momentos de maior dificuldade de lidar com o estresse sozinho, sem passar por um acompanhamento psicológico, alguma coisa desse tipo, com o suporte de outras pessoas, o suporte dos vínculos. Pode acontecer de a gente ter momentos, períodos de crise, fases mais difíceis, que a gente precisa de ajuda para lidar com o estresse. No dia a dia, é muito importante, além de tudo isso que a gente já abordou em relação aos hábitos, em relação a não deixar de descansar, não deixar de se divertir, não deixar de ter os seus vínculos, os seus momentos de relaxamento, cuidar da saúde, da alimentação, do corpo de um modo geral. É muito importante pensar nisso no dia a dia para que não chegue a um ponto de exaustão, né? De dormir pouco, direto, ficar muito tempo trabalhando, sem descanso, ter muitas atividades para além daquilo que dá conta, encher a agenda demais, todas essas coisas podem levar, depois de um certo prazo, realmente a uma exaustão, né? Pelo tanto de coisas, pelo tanto de atividades. Às vezes é importante dar uma freada no próprio ritmo, né? Quando percebe que não está dando mais conta,
né? Isso pode ser importante. Perfeito, legal. A Elisângela Olivier, ela traz uma pergunta que eu vou até ampliar um pouquinho, porque eu acho que ela pode ser mais abrangente. Como que a gente lida com uma pessoa que a gente identifica? A gente estava aqui conversando muito sobre características, sinais de alerta, mas como é que a gente faz quando a gente identifica uma pessoa que está com sinais aparentemente adoecida, do ponto de vista mental? Como é que a gente pode ajudá-la? Como a gente pode se posicionar diante de uma situação que muitas vezes a própria pessoa não tem tanta crítica em relação ao momento que ela passa? Uhum. É uma excelente pergunta. As pessoas podem ter um pouco de receio de se aproximar e de perguntar e de abordar esse aspecto da pessoa, mas pode ser fundamental, a gente pode ajudar muito alguém se a gente abrir um espaço de escuta, iniciar pelo menos um espaço de escuta. Então, se a gente percebe que algum familiar, que algum amigo, que alguma pessoa próxima não está bem, pode ser interessante e pode ser extremamente benéfico sentar com essa pessoa e perguntar como ela está, como ela se percebe, se ela está precisando de ajuda, e de repente dizer, com todo cuidado, com toda delicadeza, que pode ser importante essa pessoa procurar um suporte profissional, né? Seja ele psicológico, psiquiátrico. Pode ser importante ajudar a pessoa a dar esse primeiro passo e se perceber, né, diante de todo esse contexto que pode estar fazendo ela sofrer, e às vezes a pessoa está num movimento tão estressante justamente que demora um pouco para se perceber nesse quadro, nesse cenário. Então, eu acho que abrir um espaço de conversa, abrir um espaço de escuta, iniciar, né, esse caminho. Verdade. Flávio, eu sempre digo que verdade sem amor é crueldade. Então, você, quando vai abordar uma pessoa que é do seu campo afetivo, trate isso com o afeto que você sente por ela, para fazer esse apontamento, para você poder ajudá-la, né? Não adianta simplesmente falar o que você acredita que seja um problema, mas você tem que tentar fazê-la com que ela se conforte na sua fala e que ela busque ajuda, né? A beleza das relações humanas é justamente quando elas existem para ajudar um ao outro, crescimento de ambos os indivíduos. Exatamente. Elson, eu queria aproveitar também que a Francilene Gregório da Silva, ela faz uma pergunta que eu acho muito interessante, que é a influência dos tempos modernos, né, na saúde mental, especificamente rede social. Rede social está aí para ajudar ou para prejudicar a saúde mental das pessoas? Como lidar com as redes sociais? Doutora Laura, deixa eu só dizer que eu vou pedir para você repetir a frase de tão boa que foi. Como é que é? Verdade sem amor é... Verdade sem amor é crueldade. Nossa, dá para fazer um sambinha com essa frase, fantástico. E impressionante. Não, adorei. Se você me der licença, eu vou usar essa sua frase. Eu adorei. As redes sociais... tem uma coisa com a tecnologia, né? Talvez pensando de uma maneira um pouco mais ampla. E aí eu vou voltar... até, doutor Adriano, né? A minha analogia lá do tênis com o frescobol, o pior é que depois da crise de coluna que eu tive, eu jogava tênis antes. Agora eu não jogo nem tênis nem frescobol, eu só consigo jogar hidroginástica. Ou fisioterapia, né? Eu não vou ficar com pena de você, porque meu ortopedista pediu a ressonância de joelho, tinha tantas páginas que eu achei que ele ia mandar amputar a minha perna. Eu ignorei. Então... isso, exatamente. Não, mas porque é muito impacto, tem muito impacto mesmo. Eu adorava jogar tênis, né? E adorava frescobol também, mas agora é só hidroginástica. Tem uma coisa com a tecnologia que é o seguinte, a tecnologia... ela está aí e vai acontecer e vai aumentar a produtividade e não tem como remar contra essa maré, né? Quer a gente goste, quer não, essa comunicação instantânea, as redes sociais aumentam a eficiência da produção humana, e isso é fato. Então, por exemplo, não é exatamente confortável na vida do profissional ficar respondendo várias e várias mensagens, várias vezes ao dia, de pessoas que estão sob seu cuidado.
Ao mesmo tempo, isso ajudou muitas pessoas, muitos pacientes, a não pararem um antidepressivo porque sentiam o efeito colateral dos primeiros dias e foi lá e tirou a dúvida, mandou a mensagem, explica. Então, não há dúvida de que torna o acompanhamento mais eficiente. Agora, o impacto sobre a saúde mental é outra história, né? A gente precisa lidar com isso. O nosso cérebro, ele é o mesmo hardware desde que nós somos Homo sapiens, né? A gente nasce aí com esse mesmo cérebro que foi desenvolvido ali na época do homem das cavernas, nas savanas africanas, nesses ambientes aí naturais em que a preocupação era fugir dos predadores. É o mesmo hardware e o que mudou foi o software que está rodando nele, o que mudou foi a cultura, né? Então, obviamente, o nosso cérebro ele se sente mais em casa, e é por isso que também é um fator protetor para a saúde mental, contato com a natureza. Tem várias hipóteses para isso, assim, de o bem que a gente sente. Quem gosta de pescar fala muito isso, né? Nossa, eu vou pescar no meio do mato, não tem ninguém, e eu volto depois de 4 dias, eu estou completamente renovado, né? E é uma experiência que várias pessoas têm desse contato com a natureza. Então, o nosso cérebro, ele não foi desenvolvido para essa cultura atual. Mas paciência, né? É fantástico que a gente tenha todo esse desenvolvimento, acesso a tanta coisa, né? Isso é maravilhoso. Mas carrega um preço para a nossa saúde mental. As redes sociais, elas refletem um pouco essa disparidade entre o que o nosso cérebro foi feito, né? Para que ele foi feito e o que ele é exigido. Porque as redes sociais, os engenheiros produzem os artifícios da rede social para manter sua atenção, né? Eles comercializam o tempo de atenção de cada um naquela rede social, né? Então, adoro que os espectadores estejam vendo a gente discutindo um tema tão importante, mas o interesse do Facebook é, a partir dessa atenção de todo mundo que está assistindo, ele vender produtos e vender propaganda para as pessoas que estão assistindo, né? E todo o artifício possível para manter a atenção. É por isso que a média de uso de redes sociais no Brasil é 3 horas por dia. 3 horas por dia. E aí você fala, poxa, mas isso é ruim. A tecnologia em si não é nem boa nem ruim, né? O que é que a gente faz com isso? Então, redes sociais aproximam as pessoas, você consegue fazer grupos que pensam de maneira semelhante, né? Rever amigos queridos, organizar um movimento, mas a maior parte das pessoas fazem uso nas redes sociais um uso passivo, que é aquele de rodar, de descer o feed de atualizações. Você vai rodando, aí até chegar ao fim do feed de notícias, se é que tem um fim nessa história, né? E aí passa 2, 3 horas. Então, o uso, primeiro que tentar reduzir ao máximo o tempo de exposição a esses aplicativos, e quando for usar de uma maneira ativa, né? Ou seja, você vai já com uma intenção prévia e realiza aquela intenção prévia. Não é esse uso passivo, seja das redes sociais, seja na internet, né? Eu sou torcedor do Atlético Mineiro, então quando eu estou... inclusive, eu recomendo a todos aí, é uma ação de prevenção de saúde mental, torcer para o Galo. É a torcida mais feliz do Brasil, mesmo quando está perdendo tudo, e foi assim durante 50 anos, continua sendo a torcida mais feliz. Até perdi meu raciocínio aqui, enfim. Mas o que eu estava falando mesmo, Laura? É o amor. Falei do Galo aqui, me desconcentrei todo. Então, a gente estava falando da importância das redes sociais, os cuidados preventivos. Lembrei. O que eu estava dizendo é o seguinte, que eventualmente, quando eu estou meio à toa, assim, aí eu entro no site de notícias da página do Galo, a página oficial do Galo, o Globo Esporte do Galo, o UOL do Galo, e aí vou passando de um para o outro durante vários minutos até surgir uma notícia nova do Galo. Olha que coisa horrível, né? Que uso passivo terrível da internet, né? É muito diferente de você ter um objetivo prévio. Eu quero ver tal informação. Você vai lá e checa e pronto,
né? Então, é muito importante fazer esse controle e saber que todos esses dispositivos, eles hackeiam o nosso cérebro para que a gente fique... eles usam até o mesmo sistema que é o sistema dos jackpots lá, né, das maquininhas de caça-níqueis, né, que é um sistema de recompensa que não é sempre que você recebe a recompensa, é aleatório, assim, a recompensa que você recebe. Isso é altamente viciante. Então, eles usam esses mesmos recursos dos cassinos para deixar a gente viciado na rede social. Então, não confie em você mesmo, não fala assim, eu vou controlar isso à medida que o tempo vai passando, né? É igual a pessoa que tem um problema com a bebida. Não, eu vou lá no bar porque eu vou me controlar lá, eu quero só ver o pessoal, né? Não confie em você. Use controle externo, se for possível, configure seu celular para ele te bloquear depois de um determinado tempo de uso das redes sociais. Então, fala assim, eu só vou entrar na rede social das 11h30 ao meio-dia e depois das 19h às 19h30. Pronto, faz um controle externo, porque a chance de dar certo é muito maior do que confiar em você mesmo. Perfeito. E outra dica que eu acho que é importante também, desliguem notificações de redes sociais. Redes sociais têm o apelo, a importância, a gente pode usá-la de uma maneira muito positiva, mas com esse controle que o Dr. Elson está trazendo, né? Então, uma medida bastante salutar desliguem as notificações. A gente não precisa ficar recebendo a todo instante informações das redes sociais que a gente participa. Gente, tem muitas perguntas e eu quero já tranquilizá-los. Caso a gente não consiga respondê-las aqui, essas perguntas serão respondidas posteriormente, tá bom? Então, as pessoas que estão acompanhando, fiquem tranquilas, suas dúvidas serão sanadas. Um ponto aqui que eu achei bastante curioso e importante de falar, Adriano, aqui, deixa eu ver a pergunta, achei aqui. A Márcia Nunes Corse, ela pergunta, verdade que uma vez depressiva, eternamente deprê? A doença é crônica, né? Eu acho que seria interessante a gente conversar um pouquinho sobre essa ideia, né, do adoecimento mental e do estigma sobre o adoecimento. Vou começar primeiro respondendo bastante concretamente a pergunta que a Márcia fez. A gente tem que diferenciar um transtorno depressivo de um episódio depressivo e também o episódio depressivo, a gente tem que lembrar que pode estar presente em uma série de outros quadros psiquiátricos. Então, um episódio depressivo pode ser eventualmente único na vida da pessoa, mas um transtorno depressivo que é caracterizado por recorrência de episódios depressivos tende a ser crônico, sim. E o episódio depressivo pode estar presente, por exemplo, em quadros como o transtorno bipolar do humor. Então, uma vez que você teve um transtorno depressivo, um episódio depressivo, tem que ficar um pouco atento para recorrência, para possível recorrência desse episódio depois que você tiver obtido uma remissão com os tratamentos que você tiver feito, né? Em termos de estigma, né, eu acho que esse é o nosso principal adversário. Acho que ia ficar nossa tarefa de promover saúde mental seria muito mais simples se a gente não tivesse tanto estigma, tanto em relação às doenças mentais, quanto aos pacientes que têm transtornos mentais, quanto aos profissionais que tratam desses pacientes e quanto aos tratamentos. Então, existe o grande preconceito que tem em relação a todas essas áreas faz com que aquilo que você falou no começo, Laura, esteja presente, que uma pequena porcentagem só das pessoas que têm um quadro psiquiátrico recebam um tratamento adequado, e também muito pequena, quando a pessoa, por exemplo, está recebendo uma medicação, é muito frequente que ela esteja recebendo em subdose, isso vai reforçando o estigma, quer dizer, a pessoa não melhora porque não está sendo adequadamente tratada, isso reforça o estigma de que é um grande problema. Eu acho que se as pessoas vencerem os preconceitos que elas têm em relação a procurar por ajuda, a fazer um tratamento adequado, as coisas vão ficar bem mais simples para todo mundo, né? Verdade, e me lembro até de uma tirinha que vi há pouco tempo,
mostrava pessoas, bonequinhos com um corte no braço, né? E aí vinha alguém e falava como se fosse, fazendo uma analogia ao que as pessoas muitas vezes dizem aos transtornos mentais, né? Era bem legal. Tem que ter força para superar isso, né? Tem lá um bonequinho com a perna quebrada. Resista, você vai recuperar, né? Então, Flávia, por que será que o aspecto do quadro mental, ele recebe tanto preconceito no sentido das pessoas buscarem ajuda? Por que que isso tem esse tabu em relação a quando estamos falando sobre mente, a pessoa ela tem que se virar nos 30 e resolver dar conta por si só? Uhum. Eu acho que essa pergunta tem uma resposta bem grande, né, doutora Laura, porque são vários aspectos que contribuem para esses estigmas que a gente está falando, para esse tratamento que as pessoas geralmente dão quando é um adoecimento, quando é um transtorno mental, quando é algum problema emocional, como se isso fosse fraqueza, como se fosse frescura, como se fosse drama, como se a pessoa estivesse fazendo o corpo mole, né? Então, tem todo esse estigma em relação a procurar um psicólogo, a procurar um psiquiatra, porque parece que as doenças e os transtornos mentais talvez sejam relacionados com fraquezas, com preguiça, né? Então, a gente precisa lembrar que as pessoas lidam com as dificuldades, com o sofrimento e manifestam transtornos de maneira individualizada, né? Então, a gente não pode fazer esse julgamento, como você mesmo disse, né? A verdade pode ser uma crueldade, né? A verdade sem amor é uma crueldade. A gente fazer um julgamento do que o outro sente é bastante complicado e pode ser bastante cruel, né? Então, dizer para a pessoa, você está com frescura, né? A pessoa está com a perna quebrada, seria absurdo, né? A gente pensar uma pessoa com a perna quebrada e a gente dizer para ela levantar da cama, a gente absolutamente entende que é um absurdo. Mas a gente precisa entender que uma pessoa com depressão também precisa de tratamento. Não basta ela ter força de vontade para levantar da cama, né? Então essa pessoa precisa de ajuda. E ajuda também vem de cuidado, vem do relacionamento com o outro, vem de amor, né? Então tudo passa por aí, né? Por uma palavra mágica que a gente utiliza muito, que a gente precisa colocar mais em prática, que é a empatia, né? Então, entender que o sofrimento do outro, que a dor do outro, que a dor emocional do outro é importante e precisa ser tratada. Acho que é um pouco por aí. E se já é difícil a gente falar sobre esses aspectos no indivíduo adulto, né, numa pessoa formada, mais desafiador fica quando a gente trata sobre a questão da saúde mental nos nossos jovens. Elson, você tem alguma palavra, alguma percepção desta nova geração, de como abordá-los no sentido de protegê-los em relação à saúde mental? Existe alguma nuance diferente da gente falar com os jovens e falar com as pessoas adultas sobre saúde mental? É uma ótima pergunta, doutora Laura. Falar com um jovem, com criança, com adolescente sobre saúde mental exige habilidades específicas, né? Mas eu vou tentar falar da posição do adulto que acompanha a criança, né? Como é que alguém que é o cuidador, né, ou o professor pode falar sobre isso? Primeiro, como é que pode reconhecer que talvez tenha alguma coisa errada acontecendo, né? É diferente do quadro no adulto, né? O quadro na infância e adolescência, ele tem algumas peculiaridades. Ele, por exemplo, frequentemente, a descrição de tristeza na depressão, ela não acontece tanto. Então, acaba sendo uma manifestação que acontece mais pela irritação, irritabilidade, um distanciamento das brincadeiras que normalmente a criança gostava, dores pelo corpo. Então, na criança e no adolescente, é muito frequente que a depressão apareça, sei lá, com um quadro de náuseas e vômitos que vai durando várias semanas sem uma explicação plausível, dor de cabeça, dor de barriga, e, obviamente, uma queda também no desempenho acadêmico, né? Então, esse tipo de mudança brusca pode chamar atenção para um quadro de depressão. E as crianças e os adolescentes, eles na comunicação desses sintomas, né,
vai ser uma comunicação de acordo com o desenvolvimento, a fase do desenvolvimento que a pessoa está vivendo, né? Então, você tem que respeitar isso, né? Até, enfim, entender que para uma criança muito pequena, mudanças na estrutura da casa, ou pessoas que vão embora, separações, falecimentos, isso tudo tem um impacto muito maior, porque muitas vezes aquela criança não tem a percepção, assim, não consegue compreender e equacionar aquilo que aconteceu, né? Então, está aberto a essas possibilidades, né, de conversar, de ouvir as fantasias, né? Muitas vezes em situações de maior gravidade, tipo, nesse momento de pandemia, e aí acontece algo, e aí fala o que eu explico para a criança, o que eu não explico. Muitas vezes, óbvio que você tem que ter o cuidado, mas muitas vezes as fantasias que a criança desenvolve sobre aquela situação são muito piores do que a explicação que você poderia dar, né? E aí essa explicação, na verdade, é tranquilizadora. Então, abrir esse espaço de conversa, saber escutar primeiro, né? E isso ajuda muito no reconhecimento do sofrimento emocional das crianças e dos adolescentes. Nos adolescentes, um outro aspecto que eventualmente acontece pode ser o uso de substâncias, né? Então, frequentemente, o uso de substâncias na adolescência ele pode ser precedido de uma doença mental, de um sofrimento psíquico, e às vezes aquele uso pode até ser encarado como uma forma como se fosse uma automedicação, um jeito de se virar com aquele sofrimento, né? Então, isso também pode ser uma pista de que alguma coisa errada está acontecendo. E até tem uma questão das redes sociais, né? Uma peculiaridade dos jovens de hoje é que eles se comunicam nas redes. Então, às vezes, a comunicação dele de que está sofrendo, de que está deprimido, que está triste, que está irritado, que não sabe se a vida vale a pena, vai lá nas redes sociais, está lá no TikTok, sei lá das quantas, esqueci agora qual que é a rede social de games, que os meninos adoram, mas enfim, e aí o pai eventualmente tem que supervisionar esse uso, né? As redes sociais normalmente elas são para maiores de 18 anos. Então, se eventualmente tiver um uso dos jovens, dos menores de 18 anos, pelo menos tem que ser altamente supervisionado, né? Perfeito, é isso mesmo. Pessoal, nós estamos chegando já ao fim aqui da nossa conversa, desse bate-papo bastante produtivo, muito bacana ouvir essas informações e orientações de vocês. Eu gostaria de pegar esse final da nossa conversa aqui para trazer uma palavra de cada um de vocês sobre essa importância da saúde mental, do cuidado, uma palavra final de todos vocês e agradecer a todos que nos acompanharam durante a conversa, lembrando que essa conversa ela vai ficar gravada, tá? Para ser assistida pelos canais oficiais do Hospital Oswaldo Cruz, tanto pelo Facebook como pelo YouTube do hospital, tá? E as perguntas que a gente ainda não conseguiu responder, a gente pode responder com o maior prazer posteriormente. Flávia, uma palavra aí para o pessoal sobre essa nossa conversa hoje, uma mensagem? Vou tentar deixar uma mensagem rápida e que fique bem marcada, né? Não espere chegar no seu limite, procure ajuda quando você perceber que não está dando conta sozinho das coisas, do seu sofrimento, das suas dores. Tristeza, depressão, qualquer problema psíquico, qualquer problema mental, não é frescura, não é fraqueza, precisa de ajuda, não tenha vergonha de procurar. Cuide da saúde mental, não espera chegar no limite, não espera ultrapassar o limite, não espera a coisa ficar mais grave. Vai procurar ajuda, porque isso é importante, é fundamental. E muito obrigada a todo mundo que assistiu. Obrigada, doutora Laor. Foi ótimo, foi muito bacana essa conversa. Eu acho que é muito importante a gente ter essa troca de informações, esse intercâmbio, né, de informações entre psiquiatria, psicologia. Foi muito bacana, muito obrigada. E é isso. Legal, eu que agradeço. Adriano, uma mensagem para o pessoal que nos assiste? Só para a gente evitar uma coisa que já esteve muito em voga na psiquiatria, que é o duplo vínculo, quando a gente faz esses bate-papos, parece que tudo é muito fácil, tudo é muito ameno, e muitas vezes as pessoas que assistem falam, putz, eles estão falando coisas que eu devia estar fazendo e não estou fazendo. Não é tão fácil assim.
É por isso que a gente tem que procurar ajuda, não se sinta um fracasso. A turma olha nessas redes sociais e vê todo mundo participando de uma super, para um palavrão, uma super festa, e não é verdade. A rede social ou é um momento de felicidade ou é uma pose. Então, se você não está se sentindo bem, faz que nem a Flávia falou, procura ajuda. Não é tão fácil, a gente não tem a fórmula mágica, a gente quer ajudar e a gente tem alguns instrumentos para ajudar. Bacana. Viver simples não é fácil. Existe toda a complexidade da simplicidade. Existe a beleza dela também, que a gente tem que trabalhar e treinar para viver dessa maneira. Doutor Elson, uma mensagem para os nossos ouvintes? É uma mensagem, doutora Laura, de agradecimento a todos que estiveram com a gente aí nessa 1 hora. Adorei conversar com vocês, uma honra a equipe do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, você, a Flávia, o doutor Adriano. Então foi um grande prazer. E deixar uma mensagem para quem nos assiste de que vale a pena investir na sua própria saúde mental. Preventivamente, se você estiver gozando da sua saúde aí sem nenhum quadro clínico. E em termos de tratamento, procure tratamento o quanto antes, se você identificar fatores de alerta, enfim, se aquele sofrimento estiver persistente, alterando a sua funcionalidade, o seu dia a dia, alterando suas relações familiares, procure ajuda. Né? E vale a pena fazer esse esforço tanto de tratamento e prevenção, porque saúde mental é pilar fundamental para se ter uma vida plena e uma vida feliz. Muito bem, muito obrigado a todos que nos escutam, nos assistem. Agradeço ao hospital pela essa oportunidade, desse espaço. Deixo um abraço a todos e até uma próxima. É um prazer falar com vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.